Podcasts. Salve, 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 seus coisas lindas! Estamos começando aqui mais um episódio do nosso chameguinho, do nosso tchuki-tchuki. Precisamos falar de amor. Sem dizer eu te amo. E hoje... que rufem os tambores! Gente, temos aqui uma convidada muito especial pra gente. Tenho certeza que pra vocês vai passar a ser também, porque a gente aprende muito com ela. Estamos juntos, sei lá, uns 6 meses aí que a gente conhece. Na terra física aqui, na ordem cronológica do universo, eu diria que sim. Estou falando de Maitê Petrella. Oi, gente! Maitê, ela é terapeuta quântica e holística. Ela vai explicar o que significa isso, né, pra vocês. Sim. Assim como ela teve que explicar pra gente, porque a nossa primeira sessão foram 3 horas só pra ela explicar o que é esse universo. 3 horas Sim. individualmente falando, né? A gente é muito individual nesse... É o único momento que vocês podem saber que a gente se separa, é quando a gente vai fazer a nossa terapia online com a Maitê. Essa hora é necessária. Cada um tem o seu segredo. Cada um no seu caminho, no seu desenvolvimento. Como é que você vai me xingar se eu estiver ouvindo, não é verdade? Não é verdade? Mas o episódio da Luciana falou isso. Pois é. Ela fala, não pode falar mal do seu companheiro, só pra terapeuta. Pra terapeuta você fala, que é gostoso, né? Você volta, então, amor... Oh. Ela que o diga, né, Maitê? E aí a Maitê é um copo d'água, né, gente? Porque insípido, inodoro, incolor. A gente não pode sentir nada, o mais legal é isso, é que você é absolutamente fazer cara de paisagem. Neutra. Muito neutra. Eu fico impressionada, fico indignada às vezes, tão neutra que ela é. Ela fica, tenho certeza que ela fica assim, ó, comendo pelas beiradas pra ver se a Maitê vai falar alguma coisa do que eu conversei com ela. Mas não. Sabe os macaquinhos? Não ouço, não vejo, não falo. É nesse nível. E assim a gente segue. Maravilhoso. Maitê, fala um pouco aí. Eu sei que é um assunto muito longo e tal, mas assim, o que é a terapia que a gente faz e o que você, enfim, você tá me puxando, né? Tá bom. Bom, gente, boa tarde, né, pra todos. Como o Bruno falou, aqui nessa realidade espaço-tempo, estamos há 6 meses, 8 meses juntos, acho. Por aí. Mas trazendo aí do nosso processo ancestral, com certeza muito mais tempo. A terapia quântica, na verdade, ela visa trabalhar a cura nos diversos níveis, né? A cura física, a cura espiritual, a cura energética, ancestral, kármica, e que, na verdade, a gente entende que o corpo físico seria a nossa última consequência de pensar em tratar. Porque se chegou no físico é porque lá em cima a coisa já tá toda danada, né? Na verdade, a gente escuta isso até de outras vertentes, sim, né? De que a doença se manifesta... tem a causa emocional, né? Sim. Eu até falo isso no texto da peça, a causa emocional da asma, cuidado, olha isso aí, hein? Tem que cuidar do emocional, porque senão vai ficar no físico. Exato. Só que quanticamente falando, multidimensionalmente falando, sim, isso vai para, né? Isso se desdobra muito, ou melhor... em outro lugar até se desdobrar e chegar aqui, né? Exato. Na verdade, o desdobrar pode começar daqui pra lá, como de lá pra cá, né? Sim. E aí a coisa verticaliza e vira uma coisa só. Mas o desdobrar, na verdade, a gente tem que entender se o quadro é psicossomático, que é isso que vocês estavam falando, a doença emocional que você está somando aqui, né? Ou se você traz isso de um passado mesmo, né? Kármico, ancestral. E aí o nosso espírito, eu falo que ele parece uma peneira, né? Ele só vai juntando, segurando ali. Então aquilo que a gente vai trazendo de memória, de registro do passado... vai ficando tudo arquivado ali nos corpos sutis, porque no nosso caso espírito. A gente não é o que é peneirado, a gente é o que fica na peneira, né? Exatamente. Imagina você pegando ali, você tá fazendo café, você pega ali o filtro do café com aquela borra. Exatamente isso. A borra é nós. Sim. E são vidas e vidas de milhares e milhares de anos. Exato, milhares e milhares de anos. Então a borra é nós. É nós, a borra é nós. Exatamente. São Bota todas aqui, consequências de borra. Hashtag, a borra é A nós. borra é nós, é isso mesmo. Então, assim, o que a gente carrega ali, né, de arquivo, tanto na célula máter quanto no seu código genético, DNA, é o que você vai postergando e só levando de uma encarnação para outra. E enquanto você não cura, você não entende o processo, não desconstrói, isso pode te gerar uma doença a nível memória celular,
Né? E aí, assim, muitas vezes a gente vai no médico e não encontra respostas para aquilo que a gente tem, porque o processo ele está muito além da fisicalidade, né? Então, por isso que hoje as terapias complementares elas estão crescendo tanto no mercado, né? Sim. Porque o cuidado emocional e do mental se faz cada vez mais necessário, né? Sim. Ainda mais os dias de hoje, aí o que a gente está Total. vivendo. É necessário e, assim, infelizmente, nem todo mundo tem essa consciência, né? Eu falo que cada paciente novo que procura, eu fico naquela expectativa, ai, tomara que seja um querendo expandir a consciência, ai, vai ser. Aí a pessoa vem lá com aquela bagagem de dores e de tristeza e de mágoa e de um monte de coisa para resolver e você fala... O bicho difícil que é o ser humano, hein? Que só procura quando realmente a coisa tá difícil. Mas isso é em qualquer ambiente, assim, né? Às vezes você vai fazer uma quiropraxia. Exato. Você só vai quando você tá com dor, quando você já virou uma cagada só. Você não vai Exato. realmente pra poder se prevenir de qualquer coisa. Exatamente. Acupuntura, enfim. Inclusive, a quiropraxia eu conhecia sim, porque eu fiquei sem andar por causa de uma hérnia que eu tenho na lombar e não tinha nada que resolvesse, nenhum remédio, nada. E aí me indicaram a quiropraxia. Então eu cheguei na emergência do caso mesmo, assim. Sim. É sempre assim, né? Eu acho que a gente evita, não é que a gente evita, mas talvez a gente não tenha tanta curiosidade ou não escute falar, não tenha oportunidade de ouvir falar sobre coisas pra gente querer conhecer, né? Mas acho que é até uma coisa que a gente conversou com o Ezequiel aqui, assim, a gente não tem muito costume de fazer exame, por exemplo. Você faz um exame de check-up uma vez por ano. É isso mesmo. Mas será que é o ideal? Será que todos o protocolo do exame lá que você coloca é o suficiente para saber realmente se você tá apto, se você tá saudável? Porque às vezes você faz um hemograma, você vê ali uma taxa de testosterona, tireoide, só? Você já fez algum exame pra ver se você tem um aneurisma, por exemplo? Que é uma coisa que ninguém faz. É verdade. Exato. A não ser que alguém Que vai morra fazer perto de você que teve alguma coisa e fala, opa, deixa eu falar com o médico pra ver se eu tenho também. Ou a não ser que você chegue num momento de uma cirurgia que você precise fazer um eletrocardiograma pra você saber se você tem uma arritmia ou não, né? Exatamente. Ninguém vai lá Exato. querer saber, será que eu tenho? Já é do ser humano falando isso, né? eu lembrei porque às vezes tem alguma coisa, que foi o que você falou, às vezes alguma coisa acontece na família, né? E eu conheci o xamanismo através de um tio meu, assim, que tinha falado sobre, eu achei aquilo muito curioso, porque eu sempre fui muito ligada à natureza. Muito, assim, é um lugar que eu sinto os animais, o olhar dos animais, as pessoas... eu gravei um programa uma vez que eu fiquei do lado de um urso pardo no Canadá. Nossa, mas é muito perigoso, você não tem medo? Eu, no olho dele, eu sabia. Enfim... Essas coisas serena. Que só um ser multidimensional entende e consegue explicar. É isso. E aí eu falei, você conectada com a sua borra. Aí eu falei, que legal isso. Xamanismo é um negócio que fala sobre os poderes que a natureza te dá, né? E fui estudar xamanismo e fiquei anos nessa, assim. E não sabia muito bem por que eu fazia aquilo. E hoje eu tenho uma utilidade para tudo que eu aprendi. Com certeza. Né? Que é a questão da projeção. Sim. Ai, vamos, gente. Não, espera aí. Vocês vão enlouquecer agora eu já tô hoje. eu tenho quase um ano que eu tô enlouquecido. Deixa eu Ele, perguntar. quando conheceu a Maitê pela primeira vez, ele saiu da terapia, da consulta, né? Falando assim... Eu me senti no Senhor dos Anéis. E minha cabeça pulsava, assim, durante 3 semanas, até que a Maitê falou assim, ó, para de estudar. Calma, uma coisa de cada vez. Eu falei, tá bom. Qual que é o começo de tudo? Se é que tem. Mas assim, do que a gente vai falar, do que a gente tá falando, da terapia quântica. Começo, né? É. Como começou? De onde veio O esse start de chamado tudo. seu aí? Tá, comigo, na verdade, vocês vão dar algumas risadas. Hoje eu consigo falar sobre isso com muita naturalidade, mas já foi um grande problema na minha vida, né? Eu sou médium clarividente desde que nasci, né? Então, assim... Tive muitos problemas na minha infância, porque até fazer com que minha mãe, meu pai entendesse que eu não estava com encosto, né? Ai, gente, desculpa, eu vou fazer aquelas coisas de terapeuta. Não que nem tem quando eu tô falando problema, com tamo em vocês, não casa. tem jeito, né? E aí, assim, cada vez que eu tinha alguma percepção, alguma sensibilidade, ia falar com alguém, as pessoas, essa menina, ela não é muito normal. Não bate bem, vamos Não enterrar. bate bem. Imagina, na minha época, todo mundo brincando de Barbie na escola e eu, a esquisita, assistindo Star Wars, né? Porque pra mim aquilo sempre fez sentido. E aí, as amigas da minha mãe, por exemplo, falavam assim, você fica deixando a sua filha assistir essas coisas aí, é lógico que ela vai ficar vendo coisa, ela vai ficar imaginando, porque isso não existe. E aí, assim, eu cresci com isso sendo uma coisa
pesada, né? Porque eu não sabia o que era aquilo que eu tava vendo. Na verdade, eu já tinha minha clarividência aberta e eu não sabia lidar. E aí, cada vez que minha mãe me levava para tentar tratar isso, eu chegava em algum centro espírita, ou ela me levava numa igreja e olhavam assim... Essa filha tem que desenvolver a mediunidade dela. E era tudo que eu temia. Eu falava, eu não quero isso pra mim, eu não quero, eu vou embora, Sério? eu vou embora. Ah, mas até os meus 18 anos... Porque como você não sabia o que era, você sentia medo de tudo como todos aquilo? nós. Sim. Só que até então, enquanto eu era criança, eu os via, mas eles não falavam comigo. Ai, meu Deus. Né? Eu fui ficando mais velha, o bicho foi pegando. Porque aí eu comecei a ter uma noção maior, né? Tipo... Eles chegavam, começavam a falar comigo, eu tampava o ouvido e eu, gente, não é possível, eu tô ficando louca, eu tô ficando louca, eu tô ficando louca. Aí eu fechava o olho e eu continuava vendo. Até entender que tudo é através das suas glândulas, hipófise e pineal, que acontece, esse mundo mágico, você acha que você vai fechar o olho e que tá tudo bem. Você vai tampar o ouvido e também tá tudo bem. E não tá, porque é tudo por aqui, Sim. a conexão, né? E aí, assim... chegou num grau que eu tinha que sair sempre com alguém na rua, porque aparecia a louca. Quantas vezes eu tava sentada, conversando sozinha, e todo mundo, lá vai a Maitê de novo. Ai, gente, que vergonha, ela tá conversando sozinha de novo. Não, ela tá lá falando com os Você não espíritos. conseguia separar de Não quem era vivo e conseguia quem não era, discernir. né? Que doideira. Era tudo igual pra você, Tudo não tinha a igual. menor diferença. Não, e o ectoplasma desses espíritos, né, ele chega muito próximo da nossa realidade, então você sente a frequência, você sente no corpo ali, né? Então era tudo muito intenso. E a galera acha que espírito só aparece à noite, né? Era tão bom se fosse assim, até conhecer coisa os de filme de estelares terror, que né? te procuram na hora do seu banho, na hora que você tá dirigindo e querem bater papo, aí você tem que Gênio. canalizar, né? Você fala, não, gente, não tempo, agora não. E aí, isso foi ficando realmente muito difícil de conviver. Até um dia que eu tinha acabado de tirar minha habilitação, eu tinha 18 para 19 anos, tava dirigindo o carro do meu namorado, que na época, né, meu marido hoje, na época era meu namorado, e eu lá feliz da vida, pegando a Dutra a primeira vez. Vamos lá, Nossa, cara. que sensação. Sábado de manhã, pegando a Dutra a primeira vez. De repente, Sol. De repente me passa um senhorzinho com uma maleta na mão assim. Eu meti o pé no freio. Atravessando a estrada. Atravessando no meio da Via Dutra. Eu meti o pé no freio, que eu não olhei retrovisor, eu não olhei se tinha carro do lado. O carro só fez assim, ó, dançou. Aí, o meu marido, que na época era meu namorado, ele tava com o joelho engessado, né? E eu que tava dirigindo ele lá com a perna, ele tem 1,90 m, ele lá com a perna esticada, ele tinha um corsinha, né? Porque ele lá assim... Aí ele falou assim, você tá ficando louca. E ele, o gesto dele quase que quebrou no meio, né? Porque imagina, eu dei Na freadona, né? freada. Sim. Aí ele falou, você tá ficando louca, não pode fazer isso jamais, você tá louca, o que você fez? Por que você fez isso? Porque tinha um senhor atravessando eu lá assim, né, tremendo. Aí ele falou assim, você precisa se tratar. Nossa, aquilo foi lá no íntimo, assim, sabe? Como doeu. Eu falei, ai, me tratar, eu tô ficando louca. Aí fiz terapia convencional e procurei estudar muito dentro da área espírita e tal, até entender que isso não era um drama. Eu só precisava aprender a lidar, né? Uhum. E estudei muitos anos dentro do espiritismo, mas assim, nunca ninguém me trazia as respostas que de fato Você eu precisava. né? Entendi. E aí, quando eu tive o meu segundo filho, eu cheguei em casa, imagina, o meu filho mais velho tinha acabado de fazer 2 anos, né? E aí eu cheguei com 2 bebês, né, praticamente. E aí eu me vi naquela situação. Um bebê que já andava, já pedia colo, já entendia tudo, usava fralda, tomava mamadeira, e o outro que dependia 100% de mim. E aí, assim, óbvio que você não tem como ficar fazendo repouso, né? E aí eu fiquei os primeiros dias naquela de... Não posso deixar de dar atenção pro Enzo, tem que cuidar dos 2, e aquela coisa estressante. E aí, os meus pontos da cesárea romperam. Não. Aí, voltei na minha médica, chegou lá, ela olha pra minha cara, o que a senhora anda aprontando em casa? Eu falei, doutora, é impossível, com 2 crianças pequenas, por mais que tenha apoio da mãe, da sogra, marido, não dá, depende muita coisa da gente, né? Ela falou assim, olha, se você não sossegar, eu vou te internar, porque você vai ficar quieta, nem que seja no hospital, porque você vai ficar com esses pontos inflamados, e aí? Ui. Vai ter que tomar antibiótico, você tá amamentando. Aí aquilo me deu uma coisa tão ruim, assim, eu falei, gente, imagina eu ter que tomar antibiótico agora, eu tô Não. amamentando. Eu falei, eu preciso me conscientizar. E nisso, conversando com uma amiga, que já trabalhava com terapia quântica, ela falou assim pra mim, Má, vem aqui em casa que eu vou te atender, e você vai ver, não vai ter que tomar antibiótico, não vai ter que fazer nada. Aí eu falei, ai meu Deus, vamos lá, né? E eu, né, sempre naquela negação, ai, vamos, o que ela vai fazer? Vai dar um passe, né? Tipo, vamos ver. Aí você chega lá, Adoro, né, velho. esperando que a pessoa vai lá
né, fazer uma conexãozinha com o orixá, com a entidade ali, aí ela me bota deitada na maca dela. Ela começou a falar um monte de coisa esquisita que eu não entendia nada, que hoje vocês conhecem bem, que é o nosso ancoramento, né? E ela chamando aquele monte de nome, eu, gente, o que é isso? O que eu tô fazendo aqui? O que ela quer dizer? Minha barriga vai parar de sangrar e vai melhorar essa inflamação. Eu falei, o que ela quer que eu faça? E aí, de repente, eu lá deitada, comecei a olhar pro lado, eu só fazia assim, ó. Jesus, o que é isso? O que eu tô fazendo A galera. aqui? Aí eu, Lu, e eu cutucando ela, minha amiga, né? Eu, Lu, tem um homem gigante aqui do meu lado, o que eu faço agora? Ela... Como assim, gigante? Eu falei, não, deve ter uns 3 metros, eu tô com medo, eu tô assustada. Que até então, eu só via desencarnado humano, né, gente? Sim, aí você começou a ver os seres estelares. Estelares. Foi a primeira vez que eu tive contato com eles. Que é a galera da Fraternidade Branca, ou não tem nada a ver? Sim, né? Porque os nomes são também parecidos. a galera da Fraternidade Branca. Sim. Aí você vai, desde Fraternidade Branca até Arcturiano, Pleiadiano. Todo mundo. Todo mundo. Tá lá galáctico. nos estelares. Tudo Galáctico. lá. Galáctico Tudo ou lá. estelar? Mesma coisa. Interplanetários. Vamos falar assim, que Tá. aí engloba todo Tá. mundo. Tá bom. E aí ela ali, ela ancorando e chamava um, instalavadeira, eu falei, nossa, tá misturando Umbanda com esse negócio aí, com esse ser estelar, e que é isso? E aí ela falou assim, ó, Má, conversei aqui, a minha equipe médica falou que 3 dias você não vai ter mais nada, vai cicatrizar os pontos e não sei o que, eu... Tá, 3 dias. E naquela, né, ai, tá bom, eu aqui vendo esse monte de ser esquisito, ela tá falando 3 dias, beleza, vamos pra casa. E aí, assim, cheguei na correria do meu dia a dia, nem lembrei do prazo. Aí eu fui me dar conta, porque ela me ligou. Má, e aí, como é que estão os pontos, como é que tá essa barriga e tal? Nossa, você sabe que não tá sangrando mais? Aí eu fui olhar e falei, gente, não é que o negócio funciona mesmo? Aí eu comecei a me interessar mais. Aí ela virou pra mim e falou assim, olha, você tem que fazer o curso lá onde eu fiz, e você vai ver, você nasceu pra isso, você tem que ir, ficou pegando no meu pé, que não sei o quê. E na época, imagina um ser humano que tava ferrado de grana. Meu filho, né, mais velho, usando fralda, o bebê usando fralda. Haja fralda, né? Haja fralda, haja mamadeira. Jesus. Tinha dia assim que eu Cada só vez ia mais colocar caro. na pia lá, 6, 7 mamadeiras, tudo ao mesmo tempo. Fala, meu Deus. E aí eu falei, não dá, não tem condição, não vou fazer curso agora, tô na fase maternidade total, um pendurado no peito, o outro puxando a roupa. Eu falei, não dá, não tem condição. Ela, você vai, eu vou dar um jeito. E mandou um e-mail lá pra equipe, né, do Rodrigo, que eu fiz o curso. Sim. E aí eles falaram, ele autorizou, a gente vai conceder um desconto, fala pra ela vir. Aí eu, meu Deus, esse negócio tá ficando esquisito. O homem tá me dando um desconto, tá mandando eu ir, agora eu vou falar o quê pra minha amiga? Eu vou ter que ir. E aí, assim, no primeiro dia de curso, gente, eu cheguei lá, me senti um peixe fora d'água, eu olhava pro lado, assim, eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Esse homem só falando de ser estelar, e falava de reptiliano, e falava de É bom saber branca. que ela passou pelo pelo mesmo que a gente momento que a gente passou, passou, e né? pelo que todo mundo tá passando agora. Tá todo mundo falando, oi? Eu só ficava ali ancorando meu Exu, porque eu falava assim, isso aqui é muito louco, o que eu tô fazendo no meio desse povo, eu quero ir embora logo. E o curso era das 8 da manhã às 8 da noite. Eu falei, meu Deus, eu não vejo a hora de sair daqui. E foi me dando uma angústia, que aí eu lembro que meu marido foi me buscar, eu entrei no carro, ele falou assim, e aí? Eu falei, não fala comigo. Sabe quando você tá assim, Pé você da fala assim, vida. não fala Não, comigo. era muita porque informação, exato. né? Eu falei, eu não tô conseguindo raciocinar, eu só ficava assim, eu vou fechar meu olho, eu vou ver um tal do réptil que tem 3 metros de altura. Não, eu acho que agora eu vou ver um dragão. Eu falei, não quero ver nada disso, só saí de lá desse jeito. No dia seguinte, eu cheguei lá em outra vibe. Me começou o curso falando, aqui numa turma de 60, 70 pessoas, 2, 3 vão sair daqui e vão seguir isso tudo que eu tô falando. E eu assim, né? Eu certamente não vou ser, né? Porque isso aqui é coisa de maluco, né? E lá só ali, ancorando meu Exu. Imagina o ali, balãozinho da Maitê. Aí eu assim, plena, né? Tipo Eu, assim, né? eu certamente não vou ser, né? Eu só sei, gente, que ele olhou, imagina uma sala de 70 pessoas e eu Olhou sou pra aquela você. galera do fundão, né? Eu lá no fundo, ele Escondido só ali, né, olhou no assim capuz. pra mim. Você que escolheu ser um soldado da luz. Eu assim, ó. Não escolhi nada, não. Sabe falou quando com a pessoa errada. Você vai se encolhendo, aí você vai falando assim, gente, esse homem tá olhando pra mim. O que ele tá vendo? Não é possível. Vai derretendo Aí, nas cadeiras. Vai Naquela ficando tudo hora, preto em volta, né? Exato. Aí você vai falando assim, gente, não é possível. Tem alguém me filmando os meus pensamentos pra saber que era tudo que eu não queria ser esse tal de soldado da luz. E aí, na hora que ele falou isso, parece que aquilo me tocou, assim, de um jeito tão profundo e tão diferente, que aí aquilo foi começando a fazer sentido.
E dali eu não parei mais, né? E foi muito interessante porque todo mundo fala, né? Maitê, mas você sendo psicanalista, depois você foi procurar as terapias, né? As pessoas geralmente são muito mais fechadas, né? Aquela linha freudiana. Eu não, gente, vocês não estão entendendo. Eu comecei como terapeuta quântica e a psicanálise veio depois. Porque certamente se eu tivesse na área da psicanálise, eu não teria cabeça para entrar nisso. Porque... Se fecha mais, né? Sim, sim. Claro, a psicanálise funciona? Funciona, gente. Para muita gente vai funcionar, porque as pessoas não vão estar nesse nível de expansão de consciência para entender tudo isso que a gente está falando. Para aceitar, né? Inclusive, eu sempre escutei desde pequena que a NASA tem provas que não pode mostrar para a humanidade, porque a humanidade não está preparada para receber e para aceitar que existem outras vidas, né? É exatamente sobre isso que a gente vai falar no curso de amanhã. Exatamente. Esse é um dos temas, inclusive. Esse é um dos temas. Porque quando a galera fala assim, não, eu acredito que existe vida em outros planetas, no universo e tudo mais, é uma coisa meio que da boca pra fora, né? Quando você fala assim, então tá bom, então vamos te apresentar um aqui? Sim. Muda a configuração, porque a configuração do ET, na real, que as pessoas têm de qualquer ser que não sejamos nós humanos do planeta Terra, é aquele do cabeção, peladinho, com o olhão, né? E tem vários tipos de seres, de lugares distintos, de planetas que nem fazem parte do sistema solar, exato. É muito louco. Somos todos borra. É borra? Borra. Borra é nós, a borra é nós. Mas aí tá. E aí aonde que começa, então, a física o atendimento? Quântica, né? Enfim, né? Pra gente poder trazer agora o que a gente vivencia pra galera que tá começando, assim. É quase que a primeira sessão, né? Como é que funciona tudo direitinho? Você começou entendeu que tinham outros seres. Sim. E aí... E outras dimensões. Exato. Aí eu comecei a buscar, comecei a ler muito sobre o assunto. E aí, assim, a minha conexão fez isso, né? Você já estava lá, né? Só faltava você aceitar. Exato. E aí começou a vir arcturiano, pleidiano, e aí vem Ordem Kumara, Comando Ashtar. Você olha e você fala assim, gente, cada dia vem uma pessoa, um ser novo. Olá, Maitê, tudo bem? Nós somos da... Exato. Ainda se fosse nesse grau de educação, eu tava feliz. Aí você tá lá, né, conectando, fazendo seu ancoramento, cada dia aparece um aí, você fala assim, gente, é a festa da uva, né? Minha casa, cada dia é um ser diferente. Você tá lá, vamos nessa. Então, assim, entrar nesse universo foi difícil, porque, na verdade, eu passei em negação de uma, vamos dizer assim, né? De uma faculdade mediúnica que eu tinha e que eu não queria ter. E desde criança, né? Foram muitos anos de negação, de falar, não, sou louca, não quero, sou louca, não quero. Sim. Eu cheguei a um ponto de que eu preferia acreditar que eu tava tendo visões e tava ficando ruim da cabeça, tipo assim, é melhor eu acreditar que eu tô doente do que a tal da clara evidência. Porque eu vou fazer o que mesmo com isso? Né? E aí, quando eu entrei nesse meio, eu senti que cada vez mais eu precisava buscar. E quando eu entendi que aquele primeiro curso, ele foi só o gatilho para acionar tudo isso. Porque hoje, eu falo isso muito em aula, vocês ouviram, né? Eu falar sobre isso. Hoje, grande parte do que eu sei, eu diria 70% do que eu sei e passo para vocês, eu não aprendi em curso. É o que eu canalizo, né? Isso que trouxeram. É o que vem. É a prática, né? Não a teoria. Exatamente. E é o que eu falo sempre. Eu nunca vou vender o peixe que pescaram para mim e falaram assim, toma, Maitê, vende isso aí mesmo. Não. Eu vou lá, eu vou ver se a coisa funciona, eu vou ver se é daquele jeito mesmo que acontece, o impacto que isso vai gerar em alguém. Então, eu sou cobaia de mim mesma, né? Eu sou porra louca nesse sentido. Tem que ir lá? Vamos ver, vamos fazer o teste? Vamos, mas vai fazer com quem? Opa, posso ir? Né? Então, assim, tudo aquilo que eu trago para vocês, aquele protocolo já todo... foi testado, né? Foi desenvolvido por mim e pelas equipes. Então, assim, quem hoje trabalha dentro daquele protocolo, na verdade, é porque teve aula comigo, né? Sim. Porque foi todinho canalizado. Todos os cursos são canalizados. Então, assim, lógico que muitas vezes os mentores vêm e falam assim... Pega tal informação, eu preciso que você tenha algo palpável para passar para eles, porque esse curso de amanhã, por exemplo, tem muito disso. São muitas informações misturadas, você né? Precisa de exemplos concretos, Exato. né?
E aí eu falo que a gente vai pro Google Estelar, né? Que você acha uma única vez aquela informação na vida, ela desaparece, que você fala assim, gente, eu tenho como provar, eu tirei foto, eu printei a tela, tá lá, isso existe, essas pessoas existem. É surreal. Eu quero que você procure sobre esse tema, porque você precisa ter algo palpável para passar para os seus alunos, para que passe credibilidade, não só aquilo que você está canalizando. Quem é essa louca? Sai canalizando, e aí? Aonde tem verdade nisso, né? Então, era impressionante, quando eu estava lá canalizando, eles me falavam, quero que você aborde esse tema. Busque informação assim, assim, assim. Gente, se eu não copiasse o arquivo na hora, o troço desaparecia, eu não achava nunca mais. Mentira. Isso. É como se eles tivessem botado ali pra você, né? Exato, exato. E aí começa a louca, né? Pendrive, na época, quando eu comecei, CD, Disquete. pendrive, coloca em 3 e-mails Te chamou de diferentes. velha aqui, ó. Não, até porque eu sou mais velho que ela. Disquete é da nossa Essa época. do disquete eu ainda tava Eu na disse que ela, fase. tá vendo? Eu ainda tava na fase de querer fugir da clarividência. Olha lá, na época do disquete, Disquete foi época de escola, né? Escola, é bem Escola, isso. É bem isso. Eu tinha um disquete de cada cor lá Eu pra tinha um cada grandão matéria. assim, um preto, né? Depois virou um pequenininho que a gente fala, nossa, Olha, esse você é tinha um super grandão, eu moderno. nunca tinha visto. Pois é, eu sou mais velho. Apesar da minha coluna ser muito mais jovem que a sua. Ah, Eu também não vou falar de coluna, porque a minha também não é muito saudável, então... Mas aí era isso, tipo, eu tinha que salvar as informações porque desaparecia. E tem vídeos até hoje que eu tenho, tipo, 10 backups. Porque já queimei pendrive, já deu pau no computador. Porque você vai falar sobre o assunto, óbvio. Porque na verdade você tem... Beleza, a gente tá falando aí de seres... Interestelar. eu ia falar galácticos, interplanetários. Mas a gente tá falando também que tem a galera... Será que eu posso falar isso? Do bem e a galera não do bem? Sim. Tem, Podemos né? falar Tem. de frequências luz e sombra. Boa. Sim. Então tem a frequência sombra que talvez esteja querendo realmente tirar as pessoas que estão aqui Lógico, com fazendo essa certeza. expansão de todos aqui na Terra. Eles fazem várias pegadinhas com a gente. Só pra Fazer testar a nada. nossa paciência. Sim. Não é? Sim, e como? E eu diria mais, as pegadinhas não são feitas pelo lado sombra, são feitas pela nossa própria equipe, muitas vezes. É mesmo, Ah, pra pra- testar a Opa, gente. Sim, Olha que safadinhos. É, amor. Por isso que às vezes eu falo, não entra na frequência. ai, olha, tá vendo? É Não isso aí, é isso que eu quero que sintoniza. vocês façam. É por isso que de repente Exatamente. eu tenho uma lua que dorme comigo aqui assim, ó. Ou, E que sai vapor assim. Aí beleza, ela roncando, 18º sono. Eu ali falei graças a assim. Deus, eu durmo. Aí eu falei, agora, né? Ah, pois é, graças a Deus, Aí eu hoje falei, eu durmo. beleza, vou deixar meu telefone pra carregar, deixei ele bonitinho aqui, fiz minhas orações, virei pro canto e fiquei. 2 minutos depois, a bola da lua que saiu vapor, do nada, assim, mas do nada ela... Cheia de água, pesada, assim, deve ter uns 8 litros de água, cadê? Exagerado. Caiu, vomitou água pra tudo, molhou meus livros, tudo de cabeceira. Aí eu fiquei, carai, quem será que tá aqui, E era cara? noite de lua cheia, não era? Porque É, eu abri a por que janela será? ontem assim e falei, ih, amor, Fudeu. é lua cheia. É. Porque eu passei aí, pessoal, uns dias difíceis, né? Tudo bem que também troquei o DIU, tem negócio de hormônio, mas rolou uma pressão Energética. de algum lugar aí. Então, acho que Sim. tudo condiz. E a lua do Bruno lá, de estimação que rolou pelo quarto do De nada... Pega a lua e fica fazendo carinho nela, assim, né, ô, minha lua, sai vapor, sai vapor. A gente que acha a lua uma coisa linda, né? Pois é. A gente descobriu que a lua nada mais é do que também uma pegadinha. A cada vez que você admira a lua, toda essa devoção que você tem, essa energia que você passa por olhar e contemplar a lua, tem gente se alimentando dela lá em cima. E como tem? É muita. mesmo? E é Opa! sombra ou é luz? Então, são os nossos amigos Anunnakis, né? Que a gente não pode dizer que são luz ou sombra, porque eles não se incluem em nenhum dos dois Eles não lados. estão lutando pra Não. nada, só estão Eles têm querendo os se alimentar objetivos mesmo deles, pessoais, e não dos se nossas juntam. emoções. É, manipular aqui embaixo, né? Não foram eles que criaram o planeta? Na verdade, não que criaram o planeta, mas chegaram humanos. aqui antes. Essa historinha é pesada. Então vamos começar com ela, que eu gosto de coisa pesada. Vamos juntar os Anunnakis da Lua, que é esse que ela tá falando, com
A Inanna vem da onde? A Inanna é uma Anunnaki. É uma Anunnaki. Então é tudo da mesma galera. O que eu ia falar com a Inanna, que foi... Porque eu lembro que eu tava vendo a história de Inanna, né? Porque ela falou que eu tinha uma questão com Deus Inanna. Eu fui estudar o que era Inanna, de onde vem, o que come. E a história dela é linda, né? Você lê a história e você fala assim, nossa, Como é que essa ela penteia o mulher... cabelo dela? É uma história linda. Só que aí eu lembro que ela falava... E ela é uma fofa, né? Só que ela falava assim, que ela chamava os seres humanos de Lulus. Sim. Que foi um apelido que ela deu para esses homenzinhos Sim. que a galera lá dela criou para serem instrumentos para servir Exato. a eles, né? Exato. Aos Anunnakis, então. Exato. Isso Então, mesmo. assim, vamos fazer esses serzinhos, sei lá, se amarem, porque a gente vai se alimentar dessa energia de amor. Isso mesmo. Vamos fazer esses serzinhos aqui brigarem, que a gente vai se alimentar dessa energia de briga, de raiva. Sim. Então, sempre que a gente entra numa frequência, tá muito ligado ao domínio que eles estão tentando ter, né? Sim. Da gente. Por isso que a pandemia, a gente já vai chegar lá, mas a pandemia tá dentro dessa estratégia deles, né? Sim. E aquilo que você acabou de falar, tudo é vibração, né? Quando eles interferiram de forma absurda, né? Dentro aí do direcionamento e até mesmo da expansão do ser humano quanto ser pensante, e eles interferiram mesmo, né? Diminuíram a nossa capacidade de pensar, alterando até a nossa genética, né? Então, Foi o quando começo da humanidade? Então, peraí. você vai falar, acho que da mesma coisa. Mas aí, assim, era- alguém criou os seres aqui da Terra. Que os era lá terráqueos. Lemúria ainda. Não. É outra coisa? Antes. Lemúria, isso é antes de Lemúria. É. Antes de Lemúria. E aí, os terráqueos eram seres muito evoluídos, hein? Os terráqueos quem? Você diz os primatinhas que estavam aqui Não. na época? Os Lulus, os terráqueos sempre foram Lulus? Os Lulus a gente chama hoje de ratos de laboratório. Ah, que bonitinho. Mas a Terra isso sempre não mesmo. foi sempre povoada por Lulus. Não, na verdade, assim, quando tudo iniciou, que os Anunnaki chegaram Que é isso que aqui, você tá nós falando. tínhamos Já tinha uma somente galera. os primatas sirianos e os Anunnaki chegaram e falaram assim, opa, vamos tomar conta dessa porra toda. E foi isso que eles tentaram fazer. Quando eles chegaram aqui e viram que tinham os primatas, e eram seres pensantes, né, com uma habilidade, eu diria que um pouco reduzida, mas tinha uma capacidade de entendimento, eles pensaram assim, vamos tentar melhorar isso daí? Pô, imagina que os caras chegaram aqui 40 mil anos antes de Cristo, com uma puta de uma tecnologia, que os caras faziam a comida deles em laboratório. Você não imagina isso hoje, imagina isso lá atrás, né? Inclusive tem livros que falam sobre isso, depois se vocês quiserem até passo pra Já vocês. dá o nome, porque o povo tá duvidando de tudo que a gente tá falando, com certeza. E o Rafa já coloca a capa do livro aqui, ó. O Rafa mesmo tá ali falando assim, ai, gente... O cabelo dele azul já ficou branco. Tem a História da Humanidade, fala sobre isso, que é do Zacarias. O outro que eu tô lendo, que é o 12º Planeta, fala exatamente sobre isso, que é do Zacarias também. E cita, né, a história dos Anunnaki chegando aqui, dessa forma de realmente aprisionar. E quando eles alteraram a nossa programação genética, a ideia era exatamente essa. Era isso! Não, não era, não. A Não, ideia não era tinha uma coisa de exatamente que a gente era mais... A gente era mais luz e do menos... que carne, Isso isso? é em qual momento? Então, na verdade, isso vem um pouco depois. Ah, depois tá, que tá. o ser humano já estava ali Tá. alterado Então, geneticamente. os sirianos, que eram os primatas da Terra... Não. São coisas diferentes. Os primatas eram os macaquinhos, né? Sim, a Que evolução estavam do aqui. homem. Exato, aquele Ah. processo Aquela coisa- evolutivo, aquela Tá. primeira etapa, Tá, vamos dizer segundo assim. lei de Darwin. Isso, a primeira etapa ali do processo evolutivo do homem. Aham. Os sirianos são, vamos chamá-los de Thundercats, é da nossa época. É, da nossa dê minha época. visão além do É. alcance. Ai, eu Thundercats. adorava. Gente, a musiquinha deles que conta, né? Que na musiquinha fala, quando a minha nave caiu nesse planeta, aí na época você nem liga, né? E é tudo real, porque os sirianos, quando estavam aqui, Nossa, eles são estavam... os felinos. Exato, os felinos. É, Thundercats mesmo. Thundercats. Tem música do Aquele- Thundercats aí? Ai, ia ser legal, hein? É. Thunder. Oh, e aí, quando eles fizeram essa miscigenação, eles usaram o material genético deles, dos felinos, né, dos sirianos, e dos primatas. E aí, eles alteraram, né, toda a programação genética. Chegaram, então, vamos falar aqui, naquela primeira versão,
o Homo erectus, né? Aquele Uhum. homão grandão, desengonçadão, que ele tinha uma característica muito mais parecida com a dos Anunnakis do que nossa humana aqui, que eles eram maiores, aquela cabeça maior, membros maiores, mãos, enfim. Só que assim, aumentou a capacidade de raciocínio, só que ainda não era o que eles queriam, porque eles queriam melhorar a espécie para trazer como os seus súditos ali. Então, eu vou querer ter um súdito inteligente, né? Então, vamos criar mais possibilidades. Aí foram eles para o laboratório de novo. Mas peraí, os sirianos, então, são seres também interplanetários Sim, que estavam aqui, sim. tipo, a fim de cuidar do planeta. vir atrás do Aí nosso vieram- pau-brasil. Tipo, colônia. Na verdade, os sirianos já sabiam de todo o processo que a gente ia passar, porque junto aos sirianos, logo chegaram os pleiadianos, né? Sim. Que aí os pleiadianos é aquela história ancestral de Lemúria e Atlântida, Tá. né? Então, os pleiadianos é que trazem todo esse conceito de que a humanidade evoluiria e também, ao mesmo tempo, iria involuir, né? Uhum. Porque... É o que a gente tá vivendo. Exato. Tá, aí eles foram pro laboratório pra poder Melhorar a espécie. Aí o que eles fizeram? Pegaram o material genético do Homo erectus, né? Sirianos novamente, e dos próprios Anunnakis. Chegaram na versão Sapiens. Tá. Só que, sabe aquela historinha de que a criatura pode surpreender o Criador? Sim. A Pois gente é. ficou muito mais sagaz do que eles imaginavam. A gente ficou foda, né? É, Porque imagina só, isso há milhões você de anos pega atrás. Hoje? todo o nível de inteligência de um siriano, porque, os gatos... Eles são foda. São safadinhos. Eles são foda. Pô, eu falo que eles deixam o humano no chinelo, total. né? Então, assim, pegou o material genético dos sirianos, deles, que tinham todo um conhecimento tecnológico extremamente avançado e um nível de inteligência também extremamente avançado, e pegou o material do Anunnaki, sirianos Dos e Homo sapiens. do Homo sapiens. Sapiens é quando do começa Erectus. a ter o raciocínio, né? Isso. Quando eles perceberam que a criatura tinha uma capacidade de raciocínio muito maior do que eles imaginavam, porém eram dotados de uma ferramenta que eles desconheciam, eles falaram, vai dar ruim isso aqui. Que ferramenta? Os nossos sentimentos e emoções. Fudeu. Aí fudeu. Aí fudeu. Por que eles pensaram? Os caras com todo esse poder de intelecto que eles têm, a força dos sirianos que eles têm, o lado instinto, porque o siriano tem esse lado instintivo, né? E, além disso, toda essa questão, né, nossa, me perdi, Sentimento. do sentimento e da emoção. Você fala assim, vai dar ruim, eles vão acabar com o próprio planeta. E aí, o que eles fizeram? Foram lá e alteraram a nossa capacidade de pensar. De 12 fitas de DNA que cada ser humano tinha, assim que ele chegou no seu Era isso nível que você de queria evolução. saber. Era isso que você porque queria. 12 é muito foda, né? Tinha 12, Aliás- nosso DNA tinha 12 fitas e hoje Exato. Duas. tem... Ah, perdemos 10. fomos reduzidos a pau. Gente, já que a gente tá falando desse assunto, é exatamente sobre isso que eu vou falar o fim de semana inteiro. Sobre Olha lá. recuperar Amor, as ela suas tá fitas chamando de a DNA. gente pra fazer o curso. Vamos fazer. Ih, amanhã vamos pra Atibaia. Bora lá. Ah, é lá em Atibaia? Vai, É vai ser presencial. lá. Oi, que... Eu vou ter Eu quero- algumas eu- pessoas presencial. Eu quero dia 12 de dezembro. Esse aí... Esse eu já até peguei ali a... Olha lá, agora você imagina um cara cavalgando. Assim, ó. Somos muito jovens. Eu tenho certeza que tem uma galera nesse momento não sabe que porra de música é essa. Não mesmo. Vai falar Thundercats, que é isso, né? Olha lá, são sirianos, gente, olha lá. Ah, mas tá em inglês. É original, né? A gente original, não trabalha original. com coisas. Eu gostava do Willy Kit, Willy Cat. E eu era o Panther. Muito legal. Brincava que eu era o Panther. E aí, Maravilhoso. gente, lembra que ele falava assim, Sniff, Sniff, aquela vozinha, né? Ai, gente, era tão bonitinho, já gostava dele, sem nem saber o que era. E aí, o que eles fizeram? Reduziram as nossas fitas de DNA para 2 apenas, né? E aí, o que eles pensaram? Ok, já que a gente reduziu o poder deles, eles não vão ter como fazer tanta bobagem assim, né? Ficou só as duas ruins. gente. Imagina. Piorou, porque, na verdade, como eles tiraram parte do nosso racional, o ser Ai, humano ficou gente. muito mais emocional. Do que racional. Aí cagou tudo. Exatamente. E aí eles abandonaram. Você, deixa eles morrerem aí, se matarem mesmo e...
Que é o que a gente vive aqui, né? Exato, Nessas guerras loucas exato. por poder e ego. E aí, hoje, é o que a gente tanto fala, né? O ser humano que não sabe controlar seus sentimentos, as suas emoções, você tá lá na borra do café. Total. Total na borra do café. Porque, assim, se somos passionais e tudo conspirou para que chegássemos nesse ponto, né? Se a gente não puxar ali a rédea e falar assim, opa, eu sou mestre de mim mesmo e eu tô no controle, já era. Isso a gente Pois tá falando há porque 60 mil anos atrás ou mais? 40 mil anos antes de Cristo. 40 mil anos antes de Cristo. É muito tempo, é muita borra de café colado no nariz. É Muita, muita colada, muita. né? E aí, eu acho que eu já vou logo fazer um alerta. Não façam pactos, tá? Porque vocês não têm noção Exato. de onde você vem para onde você vai. Não façam pactos, não façam, enfim, votos, né? Sim, aquela devoção absurda, Outro dia eu falei né? assim Os pra Maitê, dogmas de fiz uma aprisionamento. promessa pro Bruno fazer o negócio lá que ele quer fazer. Ela falou, vamos retirar essa palavra, né? Vamos desprogramar isso aí, porque você vai acarretar isso na sua borra da vida que vem e sabe lá quando é que você vai tirar isso daí, né? Falei, não, então tá. Então, estou fazer torcendo para que o Bruno faça e pegue, não sei o quê. Enquanto, em paralelo a isso, eu vou fazer algo por mim, que vai ser, né, Exato. tal comportamento. Porque tudo vira borra, tudo fica ali no topo da peneira e vai se agregando à sua vida. É porque é difícil falar, porque tem gente que não acredita em outras vidas, né? Tem Exato. gente que não acredita que a gente Mas é porque só, tem o espírito. somos difícil quanto sociedade, a falar evolução em termos de religião vem do cristianismo, né? Então assim, o cristianismo ele realmente doutrinou a galera pra pensar de uma certa Sim. forma. Errado ou certo? Não estamos aqui pra julgar, mas a gente Tem ficou errado, realmente certo. ali. É o que você consegue naquele lugar. entender. É Sim. até E quando onde você sai um é pouco capaz daquela de casinha, as entender. pessoas realmente têm dificuldade de aceitar, dificuldade de acreditar, de realmente fazer valer. E é uma coisa que até eu falo com a Maitê, que assim, é muito mais fácil de você acreditar quando você vê, quando você tem Exato. realmente as experiências que ela teve, do que as pessoas que só ouvem e vão começar a correr atrás de estudo, de realmente se munir de informação para poder fazer valer aquilo. Quando você vê, as coisas ficam muito mais críveis. Sim, Mais fáceis, palpável. palpável. Exato. E são vários níveis de entendimento Sim, mesmo, né? Porque, sim. por exemplo, Chico Xavier era um cara que ouvia E via. e via. E aí foi-se estudar sobre ele, né? A gente lê livros sobre toda a mediunidade, kardecismo e tudo mais, que vai até uma determinada camada, né? Sim, Entende-se que há reencarnações, entende-se que há espíritos, mas entende-se que eles chegam até um certo ponto, né? Sim, Que são isso as mesmo. colônias, ou seja, você morre, você vai para o umbral, você vai ser curado numa colônia As para conversas são mais superficiais, evoluir. não é tão aprofundado no detalhamento de cada coisa, por exemplo. Exato. Você chega ali até as colônias espirituais, onde o seu espírito vai evoluir. Então, mas as colônias E aqui, espirituais a gente tá também falando- são umbral? Ou não? Não. Aí a gente tá falando de sexta dimensão. Então, isso que eu ia falar, porque aqui nesse papo vai além do espiritismo. Sim, a gente está falando sim. de corpos sutis e de várias dimensões, né? Existem Sim. várias dimensões ao mesmo tempo, inclusive, que isso eu escutei pela primeira vez no xamanismo e eu fiquei chocada como que o passado e o futuro e o presente acontecem ao mesmo tempo. Realidades paralelas ativas. Isso mesmo. Eu não consigo entender. Eu não consigo também. Eu acredito, mas eu não consigo entender. Meu cérebro não... É muito louco, É né? o dia Então, que você encontrar a Priscila do futuro, aí você vai entender. Dark. É. Gente, Dark, que a gente foi assistir Dark, a gente tinha que pausar e falar, não, peraí, vamos discutir sobre isso, porque Mas tem muito que pra ser minha assim. cabeça. Eu assisto essas séries, esses filmes, sempre com um caderno do lado e fico fazendo resumo. Quando não, pego o celular e fico gravando, porque às vezes aquela frase ela é interessante para eu levar para os alunos depois. Sim. E chamar, né? Porque aí fica fácil. Eu falo assim, assiste tal capítulo, você vai ver que tá falando exatamente disso que eu tô falando agora. Então, então- não estamos falando aqui sobre o espiritismo, mas o espiritismo é um nível do que a gente está falando, a gente está indo A além espiritualidade. disso. A espiritualidade. Não, o espiritismo. Isso. Espiritismo é a religião, né? Isso. A espiritualidade. Espiritualidade. E o que a gente está falando aqui vai mais pro lado Matrix.
Bem isso. né? Boa, ai, orgulho! Ai, que sou uma boa orgulho, aluna. gente! Agora eu fiquei feliz. Meu cardíaco até pulsou agora. E eu falo isso na primeira sessão, olha que Sim, eu lembro, interessante. você falou assim, pra vocês que já assistiram Matrix, qual pílula você escolheria, azul ou vermelha? E eu não faço ideia de que cada uma representa. Sim. Mas eu vou na onda, né? Ele fala assim, parecia que eu tava no Senhor dos Anéis. É e porque eu vendo acho os mais legal, dragões que aí tem os voando, dragões, tem e os guerra anões, tem de- os elfos, tem Como é as que chama? lutas, tem Game as of batalhas. Thrones, né? E os dragões da menina lourinha, É né? E a gente embarca, assim, na aventura, porque mesmo que a gente não acredite, algum movimento interno a gente está fazendo ao estudar, mexer com isso, Sim. sei lá, pensar sobre isso, é um movimento interno. Então já ajuda de alguma forma, né? Eu me jogo. Eu sempre falo que, assim, se as pessoas aproveitarem 10% daquilo que a gente está ali falando, algum gatilho vai ser acionado. E esse gatilho que vai ser acionado vai te gerar um movimento, vai fazer você sair daquela zona de conforto, daquela procrastinação. Falar assim, gente, não é que é mesmo que pode ter vida fora do nosso planeta? E não é que é mesmo que a gente pode viver um paralelismo, né? Que essa palavra pega muito, né? No terceiro módulo do curso, a gente fala muito do paralelismo, que são essas realidades paralelas que entram nessa congruência. E o povo pira, porque não consegue imaginar uma vida passada que dirá 3 realidades vivendo ao mesmo tempo. É de pirar mesmo, né? Então, assim, a gente sabe que é um assunto, ao mesmo tempo que ele é sedutor, né? Porque você começa a falar disso, você fala, gente, fantástico, mas ao mesmo tempo você fala assim, ai, gente, deu um medinho agora. Ui, pensando bem, essa história aí, desses bichos, esses seres azuizinhos, né? Então, assim, a gente, ao mesmo tempo que isso seduz, que a gente quer saber mais, dá aquela sede, né? Aquela Existe um vontade. bloqueio. Sim. Porque aí é o que eu falo da matriz de controle, né? Aí é onde a gente cai, onde? No inconsciente coletivo. Que hoje a gente sempre fala, né? Não quero que vocês saibam dessas informações. Exatamente. Exatamente. Isso tudo é Anunnaki? Ou agora já é todo não, mundo... aí você... Não, os domina. Anunnakis, na verdade, eles não têm nem tanto interesse, assim, em querer esconder a verdade. Aí a gente já fala mesmo das egrégoras que atuam nessa frequência mais densa, que a gente fala vai, dividindo, vamos falar de separar joio do trigo, luz e sombra. Tá. Sim. Nesse sentido, né? É quando uma pessoa chega aí, entra em contato com você e resolve fazer realmente a terapia. A primeira sessão é realmente uma explicação, Sim. bate-papo, de conversar e entender e mostrar para a pessoa, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, um pouco mais aprofundado, sobre tudo que vai ser dito, que vai ser vivido e tudo mais. E aí você faz um primeiro scanner. Sim, isso mesmo. Como é que funciona isso? Esse scanner, né, que a gente fala que ali eu tô fazendo o papel do detetive astral, aí a gente usa a palavra, eu vou puxar a capivara. E todo mundo, o que é capivara? Eu falei, gente, quando vai na polícia, vai puxar sua ficha, o povo não puxa a capivara? É isso que a gente faz lá em cima, né? Então, assim, como que a gente faz isso, né? A gente tem comandos que trabalham com a gente que podem auxiliar. Nessa hora, quem que atua? O Comandos são atemporal. palavras. Na verdade, assim, comandos, aí eu tô falando agora de egrégoras. Tá. Comando atemporal, que Tá. é uma egrégora, né? Que é uma hierarquia. Comando, os mestres do Conselho Kármico, né? Que é regido aí, o Conselho Kármico, a gente tem o Deus Anubis, que tá aí à frente. Por isso que eu falei da oração depois pra vocês. Sim. Essa daí eu tô fazendo, hoje eu vou fazer meu 22º dia, 6º ano seguido que eu faço Anubis, mas que a foice da lua não degole sua alma. Tem essa frase lá, vocês vão lembrar de mim quando vocês forem ler. Mas eu não sou aquela pessoa que indica oração pra ninguém, gente. Sou longe de mim, nem vem com essa história de oração que eu não curto, mas essa é um divisor de águas. Vale muito a Porque pena. a gente vai contar um pouquinho da nossa história pra vocês entenderem Eu o não que a sei Maite dessa tá falando relação aí, isso. não chegou pra mim. Ela só comentou eu falei que eu antes vou de fazer uma começar. surpresinha pra vocês dois na semana que coisa vem. linda. Vou apresentar Anubis pra vocês. A gente vai contar já, deixa ela concluir o raciocínio. E aí, nessa primeira sessão, a gente precisa acessar, né, na verdade, todo o passado kármico, ancestral, interplanetário do paciente, para a gente entender se parte daquilo que ele está trazendo como um problema, se isso ele está somatizando aqui nessa vida, ou se ele traz isso lá de trás. Porque assim, quando a gente recebe a pessoa pela primeira vez, tanto a pessoa pode vir falando que ela tem um problema de saúde crônico e está procurando por conta disso, como ela pode vir por conta de um transtorno mental, por conta de abalos emocionais, ou buscando evolução, que é quando eu fico, coraçõezinhos, e aí você olha e fala assim, nossa, a cada 10 que começa o tratamento,
vem procurando. Então, eu confesso que isso me deixa ainda um pouco triste, né? É nessa hora que a gente vê o quanto a falta de informação, Sim. né, ainda faz com que as pessoas só procurem na hora da dor, né? E aí Seu scanner vai em 32 corpos, não é isso? Sim. Porque Dentro cada um de das nós- naves arcturianas, a gente tem ferramentas para isso, para fazer esse escaneamento em 32 corpos. Explica os 32 corpos. Então vamos lá, gente. Vocês que imaginam que somos seres dotados de apenas 3 corpinhos, né? Corpo físico, perispírito e espírito. Não, gente. Que é o que a gente aprende no espiritismo. Exato. Que sai um pouquinho, né, do básico ali do cristianismo, de qualquer outra que vai religião, um pouco porque além. né, até então eles acreditam que é o físico e pronto, e olhe lá. Então, assim, a gente que veio nessa cultura do espiritismo entende que tem essa divisão, né, essa conexão entre o corpo físico e o espírito, mas quem que faz esse elo? Aí a gente aprende o tal do perispírito, Sim. né? Só que somos muito mais do que isso, né, gente? A gente tem aí o conglomerado de 32 corpos, e esses 32 corpos, eles têm uma divisão. A gente não sai por aí dando nome para cada um, né? Porque no primeiro curso todo mundo fica assim, meu Deus, decorar o nome desses 32 corpos, mas nunca na minha vida que eu vou conseguir. Eu falo, gente, calma, ninguém precisa decorar o nome dos corpos, né? A gente precisa entender só os veículos diferentes, que seria o mental inferior, que a gente fala que seria o corpo 1 ao corpo 7, que é o que engloba ali os níveis de conexão do corpo físico e do espírito, e o mental superior, que é do corpo 8 até o 32º, né? Então, para vocês terem ideia, o corpo 1 é o físico. Seguido dele, no corpo 2, a gente tem o emocional do corpo físico. Terceiro corpo é o mental. Que tá aqui grudadinho na gente. Grudadinho. Faz parte sim, daqui. sim, exato. Desse combo físico, né? Então, o corpo 1 é o corpo físico, o corpo 2 é o emocional e o 3 é o mental. Então, a gente tem aí um divisorzinho. Esse divisor é o corpo 4, que a gente chama de corpo astral. Ele seria o famoso perispírito. Que conecta o corpo físico com o corpo astral. Ai, gente, que aluna aplicada. Eu vou ficar emocionada hoje no final dessa entrevista. Muito. Exatamente isso. O meu apostila de cabo a rabo antes de vir aqui, né? Fala assim, ó, vou ler tudo pra não fazer feio lá na hora. É bem isso. O corpo astral que faz a conexão. E aí, lá no astral, 5, 6 e 7. Isso mesmo. Gente, eu vou deixar a Pri falar. Porque ela manja 5, tudo então já. vê se eu vou acertar. Vamos Então, lá. aí o 5, ele é o nosso corpo astral. Não. 5 é o espírito. É o espírito, então, que chama, né? Isso. Porque tem o físico e o espírito. Isso. E aí o 6 é o emocional do espírito e o 7 é o mental do espírito. Muito bem. Então, os 5, 6 e o 7 são os que vão de uma encarnação para outra. Na verdade, assim, os corpos 5, 6 e 7 e os demais são os que a gente vem trazendo sempre. Que estão né? ali na peneira. Isso ficam por mesmo. cima da peneira. Esse corpo físico a gente pega emprestado, né? E aí o emocional dele também vem acoplado e emprestado. E o mental, a mesma coisa. Então, do corpo 4, praticamente, é o que a gente carrega aí. Tá. Por todas as encarnações, né? Então, quando a gente passa fala... do 8... Do 8 são os corpos sutis. Que aí são os corpos que saem em projeção astral quando a gente tá dormindo. Que vão trabalhar. Ah, exatamente, isso aí que exatamente. É negócio de sonho, né? Que é aquela história, né, de que, quando a gente dorme, o nosso espírito sai. Gente, mentira, o espírito não vai pra lugar nenhum. Essa história aí é bobagem. Tá gostando, né, Rafa? é mó viagem, né? Eu falo assim, gente, esse povo bebeu o que antes de vir pra cá, né? Essa menina não almoçou, né? Ela bebeu o que antes de vir pra cá? Não, gente, estou em sã consciência. Eu trabalho com isso todos os dias. Isso daqui é o meu feijão com arroz diário. E tá acostumada com as pessoas que duvidam de tudo isso. Exato, também. estou É chamada de você louca. Exatamente. a própria. A Maitê é maluca, a Maitê é uma pedra de gelo, a Maitê tá em outra realidade. Gente, tudo isso. Já entendi. E já nem ligo mais para quando falam também. Então, na verdade, do corpo 8 para cima, seriam os corpos sutis, que são os que vão trabalhar à noite. Né? Que essa historinha de que o espírito sai, né? Não vai sair. O seu espírito está conectado com você o tempo inteiro. Então, o que sai em projeção astral, que vai trazer memória ou a consciência daquilo que você viveu à noite, são os seus corpos sutis. Então, sabe quando a gente acorda e a gente tem aquela sensação de que o sonho nada faz sentido, né? Fala assim, nossa, mas que esquisito. Eu tava com minha mãe, com meu pai, de repente eu tô em outro cenário, aí aparece minha irmã, aí aparece meu chefe, não entendi São nada. corpos sutis diferentes, em lugares diferentes. E aí cada um foi para um lugar diferente E quando você ele
eles acessou coisas voltam, cada um volta com um fragmento de memória, aquilo se junta, vira uma e bagunça. fica uma doideira. Aí você não entende, né? Só que quando a gente precisa de um recado muito específico da espiritualidade, é óbvio que eles vão tomar o cuidado para não misturar esse monte de informação. E aí você vai ter uma lembrança lógica e cronológica da sua projeção astral, onde aquilo vai vir de forma muito clara e você vai conseguir identificar de que opa, isso aqui é alguma informação que eu devo seguir. Ah, é por isso que quando eu te conto os sonhos, assim, muito detalhados, você fala, então deixa eu anotar, porque isso eu vou Opa! precisar saber se tem alguma coisa ou não. Exatamente. Porque quando vem muito clarinho, bonitinha a historinha, com início, meio e fim, é porque tem algum Sim, recado ali pra você entender. Com certeza. E com são os certeza. corpos sutis que recebem os ataques também. Muito bem, Os Bruno. ataques, o Bruno fala isso porque tem noite que ele acorda assim, que é que eu fiz? Sai daqui! Aí vai me proteger, quer esmurrar o escuro. Acontece, essa noite ele foi enforcado, inclusive. Olha, sua terapeuta tem que anotar isso na sua ficha. Mas Ele a gente não te pode contou falar isso na ainda. terapia, né? Não aqui pra tanta gente assim, pra falar assim, Bruno Lopes é maluco. Deixa eles tirarem a conclusão deles sem eu dar todas as informações. Não, nem ele mesmo. sabe o que acontece, gente. É como Mas se fossem assim, pesadelos, né? Sim. São os pesadelos. corpos, porque eu sei porque a gente recebe os ataques nos corpos e às vezes eles podem ser inclusive abduzidos. Opa, Oi? podem. Os corpos sutis Sim. podem ser abduzidos. Clonados, clone de consciência, tudo E aí isso ele acontece. é abduzido e fazem alguma coisa com ele, ele volta. E aí aquilo já fica impresso na gente. Então, quando acontece um processo desse, né, de corpo abduzido, ele não volta sozinho. Como assim? Ah, vem com. Tem que ir lá resgatar não, ele. não, o corpo fica preso lá. Fica. Você fica fica sem preso 32, lá. você fica com 31, 30, 19. Eu tenho todos, será? Se não tivesse, a gente já teria batido um papo bem Pode ter pesadinho logo na certeza. primeira sessão. Sim. Ela falou na primeira sessão, Sim. ó, dê graças a Deus que você tá Você com seus com 32 os corpos em dia. não, olha, a terapeuta vai ter menos trabalho. Porque, gente, quando some um corpo, eu já falo assim, a sessão de hoje promete. Vamos lá. Maitê, eu tô Todo. curiosa com uma coisa. Diga. Como fica a sua relação com seu marido nisso tudo? Porque se lá já tô Olha. acostumada a ser Maitê Pedra de Gelo, porque você já entendeu que o emocional é algo que atrapalha a nossa evolução, né? Sim. Porque os seres interplanetários São só racionais. são só racional. Então, assim, o nosso como é que fala? O ser primordial, né? Seria... Quando a gente fala o ser de luz, ele é só razão. Sim. É isso? Sim, sim. E aí, como é que fica um relacionamento? Olha, é difícil lidar com essa dualidade. Porque ele não é dessa... Ele também entrou nesse universo? Na verdade, ele assim, compreende. muita coisa ele entende, muita coisa ele curte, ele pede pra trabalhar, ele quer estudar, ele quer entender. Mas tem algumas coisas que chegam ali na limitação e ele fala, isso daqui já é demais pra mim. né? Aí eu respeito, lógico, falo assim, ok, tudo no seu momento. E talvez não tenha o seu momento, né? Sim. E eu tenho que entender isso. Sim. Mas eu costumo falar assim, tem gente que fala, essa menina é louca, gente, então ela deve ser virginiana, que tem tudo guardado nas caixinhas. Eu costumo sempre falar que eu gosto de organizar os sentimentos, as emoções, tudo em caixinha organizadora. Pra não ser pega desprevenida, né? Porque se vem alguém, te deixa ali no seu limite da raiva, vamos ressignificar, vamos usar a raiva a nosso favor, não vamos deixar que isso tome que eu acesse os meus gatilhos sombra, porque todos nós temos, né, gente? Todos nós temos. Sim. Então, faz quando a parte gente, do ser. a gente consegue lidar com os nossos sentimentos de uma forma racional, não é deixar de sentir. Eu sinto Aham. todos. Sinto todos. E eu costumo falar, aquela partezinha lá do curso que a gente fala dos elementais, eu falo que assim, eu lido muito bem com a raiva, eu ressignifico ela, eu uso ela a meu favor. Se eu tô no momento de raiva, o que eu faço? Eu inverto aquela polaridade, eu falo assim, opa, eu vou usar isso como um fator impulsionador. Tô com raiva, eu vou pegar toda essa força e vou fazer com que ela me leve aonde eu quero chegar. Então, eu consigo fazer essa viradinha de chave. Agora, não me deixa triste, não, que eu vou pra um buraco que pra sair não é fácil. É mesmo. Bate aqui. Né? Frá pra frá, né? É bem isso, fractal. A tristeza é algo que eu ainda não consigo lidar com ela com essa maturidade como eu lido com os outros. Não sou aquela pessoa que guarda mágoa, né? As pessoas que trabalham comigo às vezes olham pra minha cara e falam assim,
ou ela tem problema, ou realmente ela é um ser extremamente evoluído, tá ali ou na Machivaya, porque não é possível, a pessoa caga na cabeça dela e ela tá ali, tipo, não, gente, tudo bem, ela tá dando o melhor dela, se isso que ela pode oferecer. Gente, o que vai adiantar? Se a pessoa tá me tratando mal, tá fazendo algo que queira me prejudicar, cabe a mim escolher se eu vou cair naquela vibe, vou ficar sofrendo por aquilo, porque a pessoa é maldosa, se eu vou ser vítima ou se eu vou usar aquilo e falar assim, gente, valeu, universo, experiência, vou pular fora, já vi que essa não serve pra estar no meu convívio. Sim, total. É fácil fazer isso? Difícil pra caramba. Não é fácil fazer isso. Só que a partir do momento que você aprende, você tem essa maturidade em lidar com esses sentimentos, você é mestre de si mesmo. E aí, assim, ninguém vai te derrubar, porque você vai saber exatamente como lidar com cada emoção. Sim. Ah, fulano sabe meu calcanhar de Aquiles, ele sabe meu ponto fraco, ele vai me pegar ali. Então, eu já sei que ele vai pegar nesse ponto, eu vou trabalhar isso para que eu não entre nessa vibração. É fácil? Não é, gente. Falando Até aqui... porque a teoria é mais fácil do que na prática, Sim. quando você tá ali realmente Exato. sabendo que fala, Exato. entendi que talvez o caminho que eu tenha é simplesmente romper. E como é que você faz pra romper? Aí é que tá. Eu sempre falo isso. Você tem que ter essa percepção antes de cair. Sim. Porque se você cai, para você levantar depois é muito difícil. Quando você consegue perceber antes... Vocês hoje já têm ferramentas para isso. Você consegue ressignificar, desconstrói, despolariza, transmuta. E você sai daquela vibração. Mas se você não tem a percepção logo, aí é onde a gente entra nos hologramas, né? Que é um estalo de dedo, um piscar de olhos. Você cai num holograma... E aí o holograma é o quê? Antes do holograma, eu quero ainda pegar uma coisa que ela falou assim, de frá pra frá, porque fractal de alma. Isso. Você falou que você tinha visto que a gente era fractal de alma, mas eu não sei o que significa isso. Essa é uma aula interessante. Acho que não vai dar tempo, né? Olha, depende de quanto tempo Porque a gente tem. A gente tem 8 horas. Fractal de alma é a mesma coisa do que eu e Bruno somos também? Porque aí vocês também são, então? Vamos lá, nós temos os fractais de alma. O que é fractal Kármicos. de alma, gente? Kármico. E temos os fractais de almas interplanetários. Então, os interplanetários, eles pertencem à mesma mônada, à mesma egrégora. E aí, pensa assim, uma alma, ela é tão grandiosa que não existe a possibilidade alguma dela vir pra cá no planeta Terra, num corpo físico humano, e o corpo físico humano suportar uma alma. Então, isso quer dizer que a minha alma não é só minha? Gente, outra coisa que a gente tem que desconstruir. Eu não tô entendendo. A historinha... Calma aí, deixa ela falar. Vamos lá. Porque eu não tô entendendo. Outra coisa que a gente precisa desconstruir. A historinha de que espírito e alma é a mesma coisa. Não é. Não é. Isso sim. A alma é a grandiosidade. A alma é o todo, né? Vamos dizer assim, é um grupo. A alma seria um conjunto de espíritos, vamos dizer assim. Né? Então, quando a gente fala de fractal de alma, uma alma é composta por 144 fractais. Então, cada um de nós é um 144 avos pedacinho de alma. E aí, assim, quando a gente fala da fractalidade, né, entendemos que estávamos na mesma missão antes de vir para cá. Mas então eu também não sou dele? Sim, vocês são. Mas então vocês também não são? Então, ele pode ser seu fractal kármico, estelar, interplanetário, ele pode ser. A gente ainda não chegou nessa fase de buscar essa informação, a gente vai buscar. Mas você falou que a gente se conheceu lá em... Então, Lemúria. vocês têm essa ligação desde lá de trás, mas não significa que ele necessariamente esteja na última missão que você esteve. Ah, não entendi. A sua última missão antes de vir para o planeta Terra. Olha que Tá, fantástico. e aí a minha alma então vem dessa última missão. Exato, esse grupo que participou dessa última missão. Tá. E aí a gente cai na roda de Sansara aqui e fica preso, ó. Roda de Sansara é esse padrão de repetição, esse ciclo, né, que as pessoas tendem a repetir Então a gente tá na padrões. mesma missão. E se a gente for falar então de aquela, vou botar entre aspas, alma gêmea? Na verdade, é muito complexo você falar de alma gêmea, porque alma gêmea seriam 144 almas, 144 espíritos. Amor! Né? A gente tem um monte de alma gêmea. Não somos só nós dois. Não, E o duro, gente, é quando a gente tem um fractal de alma que opera na versão sombra. E você não tem como tirar aquele cara do teu caminho, porque ele é parte de você. E ele vai vir para evidenciar o seu pior. Brincar disso. Acho que eu não quero mais saber dessas pesadinho, coisas. E os outros Eu fractais? tô feliz com a alma gêmea. Sim, mas na verdade, assim, a alma gêmea, gente, a gente coloca dentro de
de uma explicação diferente. A gente chama de chama gêmea, né? A chama gêmea, ela tá fora dessa frequência da fractalidade. Não significa que vocês não possam ser fractais e chama gêmea ao mesmo tempo. Isso pode ser, tá? Mas a chama gêmea, ela seria esse complemento. Olha a cara dele. Não, eu tô tentando entender. Ele já tá assim, eu quero entender na próxima sessão que porra. Não, eu tô só tentando entender. Não é nem pela experiência nossa, não. Porque são muitas informações. São muitas. Minha cabeça já sai fumacinha. Eu vou passar o endereço pra vocês estarem amanhã às 9 horas lá pra assistir essas aulas que eu tô vendo que vocês estão precisando. Amanhã, ó. Vai ser bem hard, tá, gente? Vai ser das 9 às 6. Chama gêmea. Chama gêmea. Chama gêmea. Chama gêmea. Chama gêmea não, chama gêmea. A chama gêmea, ela seria esse complemento que ele pode ser tanto uma conexão de um mapeamento genético muito parecido. Por exemplo, a minha chama gêmea não necessariamente é o meu marido. Sim. Né? E pode ser um dos fractais que está dentro do grupo e que tenha a mesma compatibilidade genética e nível de consciência mesmo que o meu. Vocês são chamas gêmeas. Vocês têm compatibilidades genéticas que eu falo, não é daqui. Uma lourinha, outra morena. Não. A compatibilidade de DNA astral. E, ao mesmo tempo, vocês têm um nível de memória e consciência de vivência do que vocês tiveram juntos, que alguma delas vocês já sabem, né? Sim. Então, a chama gêmea, ela é esse complemento, né? Essa junção de fractalidade com essas informações, registros, lembranças e memórias. E mais, né? Essa questão do DNA que é compatível. Então, isso forma a chama gêmea. Né? Tá. Que não necessariamente a chama gêmea vai ser fractal. Então, no caso de vocês, tem a fractalidade e mais a conexão da chama gêmea. E aí a terapeuta que lute, né? Pra trabalhar e a gente também, porque tá aqui, ó. Nesse sentido. Peraí, calma. Depois a gente conversa sobre isso numa sessão. Não, mas eu preciso mais. Porque acho que fractal. A galera precisa entender, Karma assim como também. nós também. É que a gente já faz há um tempo, então a gente acaba dando um passo na frente da galera e aí começa a falar de muita coisa e a galera fica sem se aprofundar em absolutamente nada. A gente falou de fractal de alma, de chama gêmea, mas tem o fractal kármico, que seria... O fractal kármico, na verdade, são espíritos que se encontram dentro do processo kármico e eles não têm ligação interplanetária, que não é o caso de vocês, que vocês vêm lá de trás. E eles fazem parte da vida um do outro só dentro desse processo kármico e eles vêm para somar, para trazer ensinamento, aprendizado no amor ou na dor. Que na também busca da a gente. evolução. Exatamente. E a gente pode ter fractal kármico, luz e sombra do mesmo jeito. E o sombra, gente, não quer dizer que a pessoa seja da sombra. Não é isso. Significa que esse fractal vai evidenciar em você todas as suas características sombra. E eu falo, é difícil pra caramba conviver com eles, mas são os fractais que mais fazem a gente aprender. Porque eles vão pegar exatamente no seu ponto fraco, no seu ponto de vulnerabilidade, que são pontos que a gente não tem intenção de mexer. A gente não gosta de normalmente mexer. aquela pessoa que você odeia pode ser essa prova Esse aí fractal de alma. da sua evolução. Exato, e vocês podem estar vivendo num espelhamento, porque eu sempre falo isso para os pacientes, para os alunos, por que a outra pessoa te incomoda tanto? O que você está vendo nela que te causa esse desconforto? Você pode estar num nível de espelhamento. Você pode estar ali vendo no outro algo que seja seu, Sim. que você se incomoda com isso, e o outro está evidenciando, e aí você traz, é mais fácil falar assim, mas porque fulano age dessa forma, também tá vendo, olha só como ele não é evoluído. Que é uma coisa bem comum, Muito, Sim. muito. Gente, eu falo que o dia que a humanidade, né, começar a ter essa percepção, não existe mais terapeuta, psicólogo, Sim. psicanalista, mas ninguém, porque todo mundo vai ser mestre de si mesmo. Então É tá. muito E difícil. aí tem mais um fractal que você falou. Não, o fractal, de alma. o de Alma, alma kármico e chama gêmea. a chama gêmea, que a gente pode colocar como Não uma é questão fractal. independente, né? E o fractal estelar, Estelar. ou interplanetário, que é a mesma coisa, e o fractal kármico. Vamos. Olha, é muita coisa, é muita informação, é muita evolução mental que a gente precisa ter para conseguir entender tudo isso. Então voltamos com a Maitê no próximo episódio, porque ainda tem muito pano pra manga. Então você fica ligadinho, hein? Porque ainda nessa semana, ou quiçá na semana que vem, você vai ver mais um episódio da gente batendo papo sobre hologramas, sobre instalações de chips e de várias coisas.